Bem-vindos ao Fora do Diagrama. Hoje iremos falar sobre uma dor que todo empresário sente, mas nem sempre consegue nomear. E para isso estamos aqui com uma pessoa que tem uma experiência de décadas e com muita propriedade para falar sobre essa realidade que atinge tanto o CPF como o CNPJ. Então, pessoal, estamos aqui com Sol, escritora de livros, dona de óticas, empresária. Ela vai falar aqui um pouquinho sobre a história dela, sobre a formação. A gente vai falar um pouco sobre experiências empresariais. Então, Sol, fala um pouquinho sobre você, sobre suas experiências, esse contexto do CPF no CNPJ, a importância disso. Então, gente, boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos. Eu sou a Sol Rodrigues, eu sou psicanalista em primeiro lugar, né? Eu gosto de me apresentar assim, psicanalista, psicóloga. Eu, antes de ser, né, de vir para essa área, eu sou administradora de empresa também e já sou empresária há mais de 35 anos, é verdade. E venho agora para a Academia da Mente Estratégica, na realidade, com um posicionamento diferente, né? Trazendo a psicanálise para a Academia da Mente Estratégica, juntamente com os empresários, porque, no caso, eu acredito que isso é uma população que sofre muito, é um povo que precisa, de fato, estar no divã, né? A gente traz lá as empresas no divã para falar com as pessoas que esse CNPJ ele é reflexo de um CPF e esse CPF é de uma pessoa que geralmente pensa, sente, sofre bastante, tem que tomar decisões o tempo todo. E aqui estou eu para falar desse campo, né? Deixa eu te perguntar, tem um ditado que fala: conhece-te a ti mesmo. O que é que a psicanálise revelou sobre você que a sua experiência empresarial de 30 anos ainda não tinha te mostrado? Pois é, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre busquei, né? Eu tenho uma frase que eu vivo com ela há muitos anos, desde a época de minha primeira formação, que foi a administração de empresas. E nessa época eu ouvi uma frase que eu levei para a minha vida, que foi: pensar globalmente e agir localmente. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que me assessorar a partir de conhecimento. Sim. Então, todos os conhecimentos que eu busquei foi, claro, para aprimorar certa atividade que eu estava exercendo naquela época. Eu cheguei no campo do empreendedorismo, eu tinha 25 anos, foi minha primeira empresa, quando eu coloquei. Depois de 25 anos, eu vim de novo, né, trabalhei para o mercado CLT como um todo. Quando foi com 39 anos de novo, aí eu vim colocar de novo a minha segunda empresa, que eu quebrei de novo, né? Eu quebrei 5 empresas. Uma aprendizagem dura. Quebrei 5 empresas, aí quebrando tudo. Mas, enfim, aí chegou na época da ótica, que eu estruturei, juntamente com minha família, né? Tenho 2 filhos também, que ainda se encontram por lá, nesse modelo que nós criamos. E essa frase que eu disse, pensar globalmente e agir localmente, foi o que, de fato, me conduziu para montar a ótica, chegar no grupo House também, que nós chegamos no grupo com 45 empresas abertas, aí já era também franquias, só que, no caso, sempre querendo fazer o melhor. Sim. Sempre, na minha vida toda, eu sempre quis fazer o melhor. Inclusive, quando eu cheguei no ramo de ótica, os concorrentes que eram grandes, na realidade, não eram meus concorrentes, né? Eu tinha uma loja, né, apenas, e nessa época eles não eram meus concorrentes, mas hoje eles são meus concorrentes, sim. E nessa época, eles me boicotaram para eu entrar no shopping, porque eu não podia entrar em shopping grande, só em shopping pequeno. E aí, no caso, eu quis fazer diferente e hoje eu me equiparei, né? Mas fazendo o quê? Diferente. Porque eles já estavam estabelecidos lá e eu era muito pequena e queria chegar, né, para atender o público, que eu acho que concorrência é muito bom. Você começou no interior da Bahia e hoje está com 35 óticas, é isso? Não, foi aqui já. Você já aqui em Salvador? Foi aqui em Salvador. Na realidade, a loja, porque era loja de roupa. Eu tinha um comércio de roupa, aí tinham 3 lojas. 2 em Camaçari e uma aqui em Salvador. Depois eu fiquei só a Camaçari
e depois veio para cá, para Salvador de novo. E foi aí que eu veio, depois dessa loja de roupa aqui de Salvador, eu abri as óticas e estou até hoje com as óticas. Isso que você falou, para mim, é uma premissa muito poderosa. Eu concluo que é concluir uma preposição do geral para o particular, né? Pense globalmente, tem muito poder nisso aqui, e haja localmente. Pensar globalizado é aprender a maximizar o aprendizado através das experiências dos outros. E toda vez que a gente precisa fazer algo novo, algo até que já foi criado, já foi reinventado, já foi significado, a melhor forma de fazer é consultar os especialistas. E quando você faz essa visão global e consulta quem é bom no que faz, você consegue otimizar todo o processo. E aí quando você tem a capacidade de aplicar, porque eu penso que o que você usou como estratégia é tão eficiente porque te economiza tempo na percepção dos processos, porque você já pega processos validados quando você pensa globalmente. Sim. Mas também faz com que você não seja procrastinadora porque você age localmente. Tem muita gente que viaja na ideia de entender tudo e quando vai com ações concretas para poder se realizar no dia a dia, principalmente no campo empresarial, acaba falhando. Eu conheço gente que pesquisou, fez um plano de negócio absurdo. Perfeito. Mas na hora de aplicar, não aplica. Por que isso acontece, Só? Eu trago até nesse livro, no último livro meu, o último que vai, na realidade não, que vai ser lançado em maio, né? Sim. No mês que vem. Mas o mapa da mente estratégica. O mapa da mente estratégica tem lá 5 perfis. Sim. Que eu descobri esses perfis, eu tracei esses perfis e descobri trabalhando nas empresas. Né? Porque como empresária, e essa pessoa que sempre quis fazer diferente, eu também quis trazer pessoas diferentes para trabalhar comigo. Era uma estratégia minha. Sim. Né? Quando eu cheguei, logo quando eu comecei a ótica em si, eu não acreditava que os melhores profissionais do mercado viriam estar comigo. Inclusive, nosso modelo hoje é formado pelos melhores... e também treinado. A gente treinava todos eles. Então, nessa de performar todos eles, a gente tinha um trabalho... Eu acabei me perdendo com a pergunta, desculpa. Sobre por que eles conseguem ser procrastinadores. Ele tem uma visão o global. Perfil. Eles têm uma visão global, mas não conseguem aplicar de forma local. Então, esse perfil, você falou um perfil que tem no eixo do primeiro perfil do livro, que é o espiralado. É um perfil espiralado. Isso. Pois é. Quando eu criei isso, foi 5 perfis, né? Eu criei... Espiralado é o quê? Espiralado. Espiralado. Traduz essa palavra. Neurose, psicose, perversão, né? Aí, no caso, eu trouxe o adicto, que é o quarto, e eu trouxe, no caso, aquela pessoa que acumula tudo, transtorno de acumulação. Mas o espiralado... Vamos lá. Aí, esse eixo que você falou... Pronto. O eixo da neurose é o quê? Eu busco, eu fico naquela ideia de pensar globalmente, mas eu nunca ajo localmente. Isso é um perfil de pessoa. Só que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo cesto. Sim. Porque, no caso, aí veio o perfil arquitetador. Essa estrutura. Só que ele estrutura demais. Ele não tem, no caso, essa habilidade aí do outro, que o outro tem. Ele executa. Sim. Enquanto o eixo da neurose, ela busca, porque ela está ali comprometida com o próprio desejo dela de buscar, de se movimentar, ela não estrutura. Ela às vezes sabe demais, e eu era assim, o perfil espiralado. Mas eu estou curioso com a palavra ainda. Qual o significado da palavra espiralado? Tem um eixo, ele busca. Mas essa palavra existe no português mesmo? Existe. É uma pessoa Tem espiralada. sinônimos aí dela aí, vai. É uma pessoa que na realidade espiral. busca. Aspirar. Aspirar. Não, porque eu gosto, toda vez que eu encontro uma palavra nova, eu gosto de entender a etimologia dela. A aplicação original, o contexto, os sinônimos, para poder a gente conseguir elucidar. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que está ouvindo que nunca ouviu falar espiralado. Agora não, sim, é criação minha, né? Foi criação sua essa palavra? Foi, espiralada. É por isso que eu estou perguntando toda hora, espiralado. Eu achei legal a palavra, entendeu? De espiral. Então, a pessoa que ela vive no próprio eixo, mas ela vai e volta. Entendi. Vai e volta. Ela nunca estrutura quase nada. Assim, se tiver em uma condição de doença. Sim. Se não tiver numa condição de doença, é uma das melhores pessoas. Mas dos melhores perfis, na realidade. Entendi. Essa percepção que você já, digamos assim, abordou no seu segundo livro, tem a ver com a percepção do seu primeiro livro? Tem. Que no primeiro livro seu, né, que Escolha Ver Além,
o cerne ali da ideia central é que a gente não controla o que as pessoas fazem com a gente, mas a gente controla o que a gente faz com o que eles fizeram de nós. Perfeito. E isso é um pouco do trauma que esse CPF tem na operação do CNPJ. Por exemplo, o CPF, que é o dono da empresa, que é o idealizador do projeto, ele vem empreender, mas ele vem carregado de muitas experiências que ele viveu até aqui. E será que isso acaba influenciando ele para ser esses perfis que você identificou? Perfeito. Olha só. A gente está falando de coisas diferentes. O Escolha Ver Além, que é o primeiro livro, ele virou o MEVA, né? Que é o Sim. método Escolha Ver Além, que também é um método de movimento. Sim, É movimento, evolução, visão e atitude. sim, Como é que nessa condição, né, nesse caminho, nessa trajetória, eu chego, no caso, a ter uma atitude, né? É movimento. Se eu estou em movimento, o eixo de quem aí? Do espiralado, né? Eu me movimento e aí, no caso, a melhor coisa é porque eu não posso ficar parado. Se eu parar, o que é que vai acontecer? Eu vou estruturar alguma coisa, vou fazer alguma coisa? Não, não estrutura nada. sim. Aí o método, no caso, o movimento, né? Movimento, evolução, você evolui. Porque já está na decisão. Quando você começa a evoluir, você também começa a estruturar o negócio, por exemplo. E também querer ver além, né? Querer fazer diferente, que foi o que eu fiz, né? Buscar globalmente, estudava tudo, mas para sempre estar estruturando da melhor forma possível, eu levava em consideração algumas coisas dentro da minha empresa. Os melhores profissionais, treinamento o tempo todo, né? Porque eu acho que vender não é para qualquer um, e entregar sempre o que tinha que ser entregue, o que a pessoa estava comprando. Porque no mercado se dizia que alguns vendiam umas lentes e não entregavam. Eu digo, peraí, agora a gente vai ter que vender, tudo que for vendido vai ter que ser entregue. Além de você treinar essas pessoas para atender da melhor forma possível os clientes, ele também era obrigado a, no caso, entregar o produto certo. Então foi nessas dinâmicas de funcionamento, né, de estrutura dentro da empresa, que eu sempre tracei a minha jornada de empreendedora, né, de empresária. Querendo fazer sempre o melhor, mas também querendo o melhor produto, os melhores vendedores, os melhores profissionais, enfim. Eu vou aproveitar aqui para tirar até algumas dúvidas empresariais, né? Uma consultoria gratuita. Vou falar uma experiência pessoal minha, que eu acho que eu creio que eu vivi muito apertado com essa experiência, preso, chateado, vários anos. Eu hoje trabalho na área de gestão de usinas solares, eu tenho um cargo de gerência, então eu conduzo aproximadamente, nesse decorrer dos 7 anos, conduzo de 20 a 30 colaboradores. E eu sou o gestor responsável pelo campo, a parte operacional, e também pela parte de gestão, ponto, folga de campo, resolução de conflitos, resolução de problemas técnicos em campo, resolução de problemas interpessoais de colaboradores, você vira um psicólogo, então praticamente você é tudo. Você faz interface com logística, com suprimentos, com financeiro, com RH, com meio ambiente, com órgãos públicos. Você vai tirar alvará de funcionamento. Então você vira tipo um faz tudo. Um head, um cabeça de ali. Só que o que eu vejo primeiro é a desproporção do salário do corporativo com o operacional que injeta dinheiro na empresa. Vou falar assim, hoje criaram o termo Business Partners, né? O analista de RH. E eu vou provocar aqui. Eu fico assim olhando, não entrando em mérito salarial, mas em mérito de você distribuir legalmente uma faixa salarial para quem resolve problemas e traz o benefício para a empresa e as áreas de suporte. A área de apoio operacional, ela hoje está tendo um salário superior à área da gestão operacional que conduz a produção, que traz o dinheiro para a empresa. Vou ser polêmico hoje aqui. E isso tá me chateando bastante tempo, anos. Outros colegas de trabalho, outras pessoas também, outros diretores e gerentes. E não há... E quem está na parte de apoio não conhece o processo para poder dar apoio.
e toma decisões sem conhecer o processo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu sou RH de energia solar, mas eu não vou lá visitar a usina para saber a dificuldade que o colaborador está no sol quente, que precisa de uma balaclava, que o sol, o calor, a temperatura deixa ele irritado, certo? E toda essa temática aí. Então eu queria entender de você assim, eu não quero ter razão aqui, pelo amor de Deus, é um desabafo. Eu só quero entender o que você sugere na sua perspectiva de empreendedora, de trabalhar com o CPF, o CNPJ e essas ações executadas pelos líderes que não têm conhecimento do produto que ele opera na empresa. Então, boa pergunta, né? Muita coisa. Na realidade, eu acho que a empresa ela tem muitas estruturas silenciosas. E eu acho que você está falando de uma cultura. O que você me traz é uma cultura, porque se eu tenho uma cultura, por que esse CNPJ ele tem que estar bem? Porque ele também tem que estruturar a cultura. Eu não sei a dimensão da sua empresa, parece que é grande. Você falou em vários setores diferentes, né? Mas aí você falou que da operação que ganha diferente, né? Isso. Mas o que acontece? Para mim, tudo se trata de uma organização cultural. Se eu organizo o cargo, né, se eu traço o cargo, você já chega lá, no caso, sabendo quanto é que você vai ganhar, aquele modelo aí já está estabelecido e explicado, porque tem isso, né? Você também aceitou, né? Quando você chega na empresa, você tem um modelo e você aceita. Depois você vai questionar por quê. Perfeito. Mas aí tem uma questão. Me parece que ela é uma empresa desorganizada. Não tem uma cultura rígida e séria. Eu gosto de empresas que têm cultura, inclusive assim, eu era a cultura da minha empresa, porque eu sempre organizava tudo para que todo mundo tivesse em campos apropriados de trabalho, desenvolvimento de trabalho dentro, por exemplo, perfil certo para o campo certo, para a atividade certa, e o salário daquilo ali fosse estabelecido também, mas que não houvesse queixas depois. Porque quando você chegar para mim, para que eu vou te contratar, eu vou te falar o que vai acontecer naquele cargo. Depois não tem por que você, no caso, questionar valor ou salário de A, que é maior do que o de B, porque já foi estabelecido por essa cultura empresarial. Mas tem um motivo para isso. Uhum. Nesses 7 anos, 3 ou 4 empresas, você é chamado para fazer um tipo de atividade. Então você imagina que o RH vai exercer o papel dele. Você imagina que compras vai exercer o papel dele. Financeiro vai fazer o papel dele. Só o que acontece? Compras não tem comprador técnico. Tá entendendo? Mas tá desorganizado. É isso. Não tem. Se eu me permitir falar o que você está vendo. O que você relatou pra gente que tem também a experiência do business e que também faz um projeto de consultoria com outras empresas, a gente percebe realmente a falha na organização. Da falha. E o que ela tratou, eu acho que é bem próprio, falar sobre cultura. Tudo tem cultura. Tudo. Perfeito. Por exemplo, no marketing a gente usa o growth, é uma cultura de organização. Isso se aplica a todo mundo. Se tivesse cultura de organização mais acentuada e sistematizada, e tivesse a cultura de criar processos, validar etapas, você analisa os processos, sistematiza ele, depois vai validar ele. O que é validar? Testar. Sim. Chegou no aferidor de medida, ponto, é só replicar. Mas isso aí é um modelo de validação. Então não teve critério. Se tivesse critério, perceberia que a tua queixa está acontecendo. Sim. E você também pode ser um divisor de água no seu processo, porque você está na ponta, observando a dor. E mesmo que não há uma cadeia de comando interligada, o elo está partido, você poderia religar esse elo. É difícil. Mas mesmo difícil se o modelo aí, eu vou estar se o com modelo ele. for grande e engessado, sim. Porque o modelo me parece aí que está engessado. Sim. Tá engessado Não tem uma visão lógica. Para mim tem que ter lógica. Eu sou igual René Descartes. Perfeito, Sim. isso aí. Tem que ter lógica para tudo. Ou seja, Sim. se eu monto um estabelecimento... E aí é por isso que eu falo sempre do CNPJ, que essa pessoa responsável, seja dono... Aqui, a gente vai falar de dono porque o dono começa tudo, né? Começa por uma pessoa, ou duas, ou um grupo.
Nesse caso, o grupo é grande. Eu acho que a possibilidade de estar acontecendo isso é justamente por causa do tamanho. Talvez seja, ou começou de um jeito, já está estendido de jeito diferente, porque se tornou grande, talvez seja isso. Sim. Né? Então, já, essas raízes, esses braços aí já estão desorganizados, que precisam de uma estrutura, que precisa estruturar. Sim. Né? Precisa estruturar, sim, com sim. certeza. E eu Porque saía quando- de uma pra achando que na outra ia encontrar a cultura, chegava na outra era pior do que a Mas não antiga. é difícil cultura. E- Mas observe, quando ele fala isso, soa absurdo. Você sentiu isso só? Sim, Quando ele sim. fala isso, soa absurdo. Porque observe, uma empresa que fatura, uma empresa que está operante, que está com as contas saudáveis, é inadmissível a cadeia de comando não funcionar com perícia técnica. Como é que alguém está dando comando sem saber o que é a ponta? Qual produto? Sem Tem- saber o que é que realmente funciona e Tá, implica lá. tá tudo solto. As pontas estão É soltas. tipo, por exemplo, eu trabalho na área da beleza, né? Também, a gente tem uma das vertentes também, estúdio de clínica de prótese capilar e linha de cosméticos. Imagina eu estivesse aqui formulando para o laboratório um produto que é inviável para o salão. Eu formulo para o Sim. laboratório, eu estou desenvolvendo uma fórmula aqui de uma marca de cosmético, mas eu estou transformando aquela fórmula em algo que é totalmente inviável, que é contraintuitivo da usabilidade dentro da estrutura do salão de beleza. Sim. Então é isso que você está me dizendo. Para mim soa assim, soa como se fosse uma coisa totalmente absurda. Tá precisando de estrutura. Eu acho que se você consegue... Primeiro, eu acredito muito na cultura. Você tem que ter uma cultura muito séria, muito rígida. E tem que ter alguém responsável por isso. Sim. Porque, no caso, eu trouxe até o outro perfil que tem aí. O último perfil é o guardião. Quem é essa pessoa, guardião? Né? Quem é esse perfil? Processo, né? Ele sempre está fiscalizando, só que ele, num eixo de adoecimento, ele vai, no caso, fiscalizar demais. Mas será, Então ele gente, tem que só? ser um perfil mais no eixo de traço e não de transtorno. Porque o que acontece aí? Se ele segurar muito, ele vai segurar tudo. Sim. Ele vai segurar até o crescimento, se tiver no eixo de adoecimento, Sim. nesse perfil. Verdade. Só que é um perfil importante para dentro da empresa também. Verdade. Porque ele vai cuidar, inclusive, não pode se fazer assim porque não é dessa forma aqui. O modelo é esse. É, conservador, né? Mas tem que ser um perfil conservador, porque tem que conservar também essa cultura. Que Porque já foi validado. já foi validada e já deu certo. Tem uma coisa que Foucault diz, que ele diz assim, punir e vigiar. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Punir e vigiar. Não, vigiar e punir. Vigiar e punir. O que acontece, vigiar e punir? Você delega, você tem um modelo, você delega e você treina todo mundo. Parece aí não tem treinamentos. Inclusive, se quiser me chamar a Academia da Mente Estratégica. Vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eu vou estar lá. Se quiser falar aqui, aproveite um pouquinho do seu trabalho, Não é? aproveita já agora. Falar um pouquinho do seu... Não, é verdade, porque assim, precisa de estrutura, precisa de orientação, precisa de treinamento e precisa de satisfação, que não está tendo, né? E por que satisfação você mexeu na satisfação, Solange? Porque você mesmo está satisfeito, porque você está trabalhando demais e enquanto outros não trabalham demais. Então, o que está acontecendo aí? Uma organização mais séria. Organização no sentido de estruturar mesmo a atividade, né? No caso ali, o setor. Esse setor aqui tem que rodar com esse valor aqui, porque quando eu sou de administração de empresas, e quando a gente vai criar uma empresa, né, a gente pensa no setor marketing, financeiro, né? Mas tem outros setores também. Tem o setor, no caso, que rege a empresa como um todo. Como no caso, eu trouxe o método MEVA, né? Mas o que acontece nesse setor? Essa pessoa que é responsável por tudo isso, ela vai estar organizando o financeiro, vai estar organizando o marketing, vai estar organizando outras questões. Eu sempre fui de operação. Eu amo operação, porque assim, você não está só movimentando ali, interessada na resolução do produto, como é que esse produto está, como é que ele está chegando até o cliente e como é que o cliente também está respondendo. Então, você está em todos os setores, está na ponta, está na criação, né, em tudo quanto Você acaba aprendendo todas as áreas. Por você aprender todas as áreas e você também saber do produto, você dá aquele ar de indignação. Poxa, setor de compras não sabe comprar isso.
Pô, a menina do fiscal, em vez de ter E tem alguém mandado responsável por isso? antecipar isso aqui, tem alguém, sempre tem. No caso de treinar, né? Vou treinar. Treinar, não tem alguém responsável para falar assim, vou validar esses processos aqui. Como é que está o processo da minha empresa? Está tudo funcionando corretamente? Assim, quem está no corporativo passa para o CFO, para a diretoria, para o vice-presidente, que está tudo rodando. Por quê? Assim, a grosso modo, não quer perder regalia, festinha específica para o corporativo, não chama o pessoal de operação para poder participar, sendo que quem gera o dinheiro é a operação. Tá entendendo? Mas eu penso São situações que... Cleiton, observe. Essa realidade só se sustenta de pé quando a empresa ela já tem uma robustez de orçamento. Mas está perdendo dinheiro, fazer que nem os meninos dizem, está deixando dinheiro na mesa, né? Está deixando dinheiro na mesa, mas observe. Só se mantém de pé essa estrutura porque ela já está robusta. Uma pequena empresa, uma microempresa não consegue. Não conseguiria. Mas aí tem muitos gastos silenciosos aí, perdidos. Mas eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Eu acredito que muito disso acontece, e a gente percebe melhor quando a empresa está pequena, é quando você está sempre com aquela visão. Por exemplo, é uma máxima hoje de uma pequena empresa. Quem está no calor da operação não consegue perceber o todo. Não. Quem está vendo o micro não vê o macro. Pouca gente tem essa inteligência emocional de estar dentro da operação, você é o operador dela, e você sair da operação e enxergar o todo. Eu acho que são os líderes. Porque dentro da operação você fica são os responsáveis. cego. Eu faço esse exercício comigo mesmo, né? Eu estou na minha operação, eu sou também alguém que está ali operando dentro dos processos, mas tem hora que eu me ausento dele, para eu enxergar fora, para eu ter a percepção de terceiros, para eu conseguir ver essa visão global e essa aplicação local, ver se realmente a gente não chegou em uma zona de conforto, porque o perigo é esse. Parece tudo perfeito. Porque a gente está vendo de forma muito limitada, porque a gente está envolvido no operacional. Quem está envolvido no operacional está no calor da operação e está cego. Aí sim a necessidade de um consultor. Parece, agora graças a Deus que essa cultura mudou, mas as pessoas tinham aquela ideia de que é desperdício contratar um especialista para analisar a sua empresa, mas não é um desperdício. Não. Pelo contrário. É justamente toda essa visão auditoria global. é bem-vinda. Aproveitando esse gancho. Porque quem está de fora não está com os vícios. Eu chego de fora de um processo, passo um dia a fazer um levantamento de análise do seu negócio, eu vou enxergar um bocado de coisa que você não enxerga. Sim. Eu já paguei uma mentoria muito cara para meu filho, uma vez. Sim. Porque a gente estava precisando estruturar algumas coisas, algumas ideias dentro da nossa empresa. Mas, voltando aqui, no caso, para a estruturação e esse cuidado, esse empreendedor ou esse líder, porque a gente fala de empreendedor porque é direto, né? CNPJ, CPF, CNPJ, CPF. Mas quando é grande, com certeza a sua empresa é grande, aí não tem nem como dimensionar um CPF, ali já está relacionado, está de certa forma, porque alguém criou. Mas o que acontece aí? Foram assim, só para deixar um particular, não é uma empresa específica, foram várias, né, ao longo dos 10 anos. Aí saía de uma, ia para outra, achando que o processo estaria validado, ia para outra, e sempre... E por que você está atraindo essas empresas? Essas dificuldades. Aí eu abri a minha agora, aqui, ó, justamente a Wins Engenharia, estou ativa em 3 contratos, para poder estar tocando os processos. E, inclusive, já estou certificando a empresa para fazer toda a documentação para certificar na ISO 9000. Então eu falei assim, já que eu estou gastando energia nesses 7 anos com empresas de outras pessoas, por que não validar os processos da minha empresa? De qualidade, de sistematizar os setores, de treinamento, de uso de EPI, de valorizar a operação. E aí eu fundei a Wins junto com um parceiro, sócio, que a gente está hoje atuando em contratos hoje diversos, né? Na parte de construção civil e energia. E tá dando certo? E tá dando certo. Estruturou direito? Não tem conflito nenhum? Tem conflito. Isso aí, mas pelo menos é aquele... Diga ali só, as queixas que você tinha da outra passou, são pertinentes da sua? São pertinentes da minha? Mas quem sabe, né? Eu contrato essa consultoria. Não é porque... Diga aí, quem tá lá na ponta tá se sentindo injustiçado com o salário ou não? Aqui tem uma frase de Djavan, né, que não tem nada a ver, mas aí eu vou trazer para psicanálise com o Djavan. Sabe lá o que não tem que ter para dar. Ou seja, eu transfiro o que eu tenho para o outro. Ou como a frase, sabe lá o que não ter e ter que ter para dar. O Djavan. Será que e ter que ter para dar. Mas aqui não tem nada e tem que dar alguma coisa. Não é? Eu vou numa transferência, no caso, né? Eu faço uma transferência e eu só atraio aquele tipo de empresa.
aí a gente volta até pro relacionamento, né? Por que eu só atraio determinado tipo de homem? Eu tenho um dedo podre. Não é dedo podre, não. Dentro de você, internamente ali, tem alguma coisa. É como se fosse um imã, né? Porque assim, o inconsciente. É um nosso negócio inconsciente. absurdo. Nosso Repetição inconsciente. de padrões, né? Exatamente. O nosso inconsciente é espelho do que eu estou buscando. Sempre. Eu só busco aquilo que eu estou atraindo. Eu acho que me achavam como o cara bobinho, tipo assim, pô, esse cara resolve muita coisa, eu vou deixar pra ele resolver, porque se eu não fizer, eu sei que ele vai fazer. É tipo isso. Isso é péssimo. Isso é horrível. Mas para você também é péssimo. Pra mim, Pro grupo também, para você também. Sim. Porque sempre a responsabilidade vai ser sua. Mas tem um lado positivo, que a pessoa também cresce. Hoje, ele conseguir perceber e executar uma engenharia também é fruto de todo esse aprendizado. Foi forçado? Foi. Sim. Mas também você vai acabar crescendo dentro do processo. Sim. Porque as pessoas vão tentar sobrecarregar a sua atividade, todavia você ganha experiência. Mas essa questão de dizer não é muito delicado, viu? Para psicanálise você já tem um lugar garantido no divã. Pois é, porque ele Aprender a dizer repetindo padrões. Mas eu acho que ele aprendeu o que ele está dizendo não demais agora. Eu queria ver essa empresa andando, né? Para ver, viu? Mas eu não vou tirar, né, essa autoridade dele aqui, não. Vamos aproveitar. Sou um empresário que não se conhece. Ele consegue liderar de verdade? Eu acredito que não, e é essa minha insistência com a Academia da Mente Estratégica, né? Com essa proposta aí. Porque, gente, olha, quando eu era... Eu vinha nessa cadeia de empresa, abrir empresa, fechar empresa, 5 empresas. Mas quando eu cheguei na psicanálise, que eu me conheci, quando eu cheguei, né? Eu já estava continua, né, como no caso empreendedora, empresária, mas quando eu chego na psicanálise eu sou diferente. Eu me vejo uma pessoa mais forte, eu me vejo uma pessoa mais capaz, então eu conecto aquilo que eu tenho de bom com o meu empreendimento. No caso aqui era a ótica, né? Que agora eu tô fazendo a transição, mas era a ótica. Então quando você se conhece, você sabe escolher melhor os profissionais, você sabe com quem você quer trabalhar, você se dignifica como pessoa. Ou seja, não vou me fazer mais de besta. Não vou me passar aquilo além do meu limite. Eu tenho, inclusive, um paciente que ele diz assim, eu tenho 60 processos, eu tenho que fazer tudo isso. Mas cadê seu limite? É claro que aqui, aqui é dentro do consultório, né? Uhum. Cadê seu limite que você não diz não? Por que você não diz não? Então, tudo isso é impossível um CPF, uma pessoa por trás de uma empresa, sem se conhecer, mandar bem, crescer, né, saber para onde vai. Tem até uma frase na realidade não é do filme, é Alice nos Países da Maravilha, que ele diz assim, mas é de Shakespeare, né? Ele diz assim, se você não sabe onde chegar, qualquer lugar lhe serve. Sim. Imagine eu estar direcionada cegamente em busca de quê, sem me conhecer? Eu estou buscando o quê exatamente? Eu tenho um objetivo. Qual é o valor do meu objetivo? Qual é o valor que eu quero vender esse mês? E daqui a 3 meses? E daqui a 1 ano? Sim. Qual é o tamanho da minha empresa que eu quero? Não tem como. Porque se eu não me conheço, eu estou implicada ali com minha própria subjetividade, no meu ponto de vista. Mas observa. Se eu estou, inclusive, impactada com essa minha responsabilidade, com esse subjetivo interno, eu não vou saber dizer um não. Eu não vou saber escolher a pessoa certa. É que nem minha mãe dizia, né? É uma Maria, vai com as outras. E para ser empresário, você tem que ter ali uma decisão certa. Você tem que saber tomar decisão o tempo todo. Você tem que saber dizer o não. Você tem que saber com quem você vai escolher estar. No caso da gente, quando foi para montar a empresa, e até hoje, nossos representantes, que é óculos, e aí os representantes, eles diziam assim, eu tenho o maior prazer de ir para a Ótica Salvador. Sim. E porque vocês me recebem bem, vocês me tratam como pessoas. E era meu lema. Sim. Gente, todo mundo que vem pra cá, aí as meninas diziam assim, representante, eu digo, gente, eles são pessoas tão importantes como vocês. São pessoas, inclusive, que complementam a venda do balcão de vocês, que pagam o salário de vocês. Sim. Então, todo mundo vai ter que ser respeitado. Dentro da minha empresa, todo mundo era respeitado. Não só os colaboradores, que eu acho que também são um patrimônio
muito grandioso, né? Importante para a empresa, como também está prestando serviço de certa forma, direto ou indiretamente, para a minha empresa. Muito bom. Então- De que maneira, Sol, aliás, vou fazer duas perguntas sequenciadas que se encaixam, penso eu. Nesse tempo, nesse período, cuidando das empresas, né, desses CNPJs e desses CPFs, entendendo esses processos de adoecimento, quais são os grandes problemas nas empresas e nos CPFs que estão por trás delas que você tem encontrado e o que é que o método MEVA pode fazer por essas empresas e por esses gestores? Muito bom. Quando eu vou falar do nosso grupo, né? O nosso grupo House também tem franqueados. E eu estava exatamente nessa área com eles. Chegavam perdidos. Só tinha um sonho de querer ganhar dinheiro. Sim. Né? Um E sonho comum, né? é um sonho comum. Quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Ninguém quer dinheiro. Mas sou o sonho, sou o desejo, né? Aí eu trago até Freud pra cá, né? Freud diz que é o princípio do prazer, né? Que é o desejo, Sim. e o princípio da realidade. Minha experiência, né? Com o objeto mundo, a gente chama de o mundo, né? Mas será que está conectado? Será que aquilo que eu quero de fato, esse desejo, é real? Sim. Eu tenho dinheiro. Eu tenho até uma experiência bacana para isso, né? Não fui eu que assisti essa pessoa, mas uma pessoa me contando, ele era gerente comercial do shopping, que alugava as lojas, né? E ele estava ali com um desejo, né? Com uma pessoa desejosa para alugar uma sala, uma loja. E ele ali tentando com que ele não entrasse, ele dizia assim: rapaz, essas lojas não estão dando certo, loja feminina aqui, tá fechando direto. Aí ele disse assim, como resposta: hoje eu tenho 600 mil, duvido que eu quebre. Antes de maturar essa empresa, com 600 mil, eu vou estar injetando dinheiro nessa empresa. Então não vai quebrar. A ideia dele, né, ele tinha um desejo de abrir. E ele foi ainda, né, ajudado para pensar. Pense aí se você realmente quer. 6 meses depois ele quebrou. Sim. Em dívida. 600 mil já tinha gasto. Pois é. Então, o que é que eu Não é quero nada, dizer? 600 mil. O desejo também, às vezes, não é nada. Sim. Se eu souber implementar esse desejo, voltando para o campo do paciente, o que é que a gente dá ao paciente? O que é que o possibilidades. MEVA consegue fazer? Possibilidades. Possibilidades. Né? No caso, eu não ia nem falar do MEVA, mas o MEVA também. Te dar possibilidades, no caso, para que você saiba realmente pensar diferente do que o mercado exige. Porque o mercado exige o quê? Pessoas que pensam diferente. Se você pensar igual todo mundo, você não vai para lugar nenhum. Tinha uma concorrente minha, deixa eu falar rapidinho dessa concorrente. Ela chegou, ela fazia tudo que eu fazia, ela fazia igual. Tudo que eu fazia, até um adesivo que eu botava na porta, ela tirava foto e colocava na loja dela com 10 reais a menos. A estratégia dela era essa: me copiar. Sim. Ela não ficou 6 meses com a loja aberta perto de mim. Então, assim, gente, ou faço diferente, ou eu não fico no mercado. Faltou personalidade, no caso dela. Falta identidade. Identidade. Né? Identidade, porque o que nós buscamos sempre hoje? Essa identidade. O que a psicanálise, o método MEVA te dá? É identidade. Você vem e você quer, esse desejo não é suficiente, porque o desejo ele não é suficiente, ele é meu. Mas eu quebrei 5 vezes. Sim. Na primeira loja minha eu tinha 25 anos. Eu tinha um desejo de sair da CLT, que a maioria dos brasileiros, né, eles querem sair da CLT. Só que com menos de um ano eu quebrei a empresa. E fiquei com dívida. Na época eu lembro que eu fiquei com um bolo de cheque assim, na mão. Mas por que eu fiquei com um bolo de cheque? Porque com certeza eu confiei nas pessoas para me dar um cheque, né? Sim. Que naquela época também se passava muito cheque. Olha, eu aprendi com o seu livro Escolha Ver Além, que eu achei maravilhoso o título, porque é tudo uma questão de escolha. E você trata, digamos assim, em síntese da ideia de que a gente não pode controlar a dor que as pessoas provocam na gente, ou a ferida que as pessoas provocam na gente com as escolhas deles. Mas a responsabilidade é minha de operar a minha cura.
Eu percebo um pouquinho dentro do que você está falando, da dificuldade que hoje as pessoas têm de conseguir olhar para dentro de si mesmo, já dizia Augusto Cury, de entender essa coxa de retalho que ele desce como ser humano que pensa e sente. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de viajar para dentro de si mesmo, de conseguir entender a sua psique, de entender as suas vulnerabilidades, de admitir também as suas fraquezas, de entender a sua grandeza, a sua fortaleza, aquilo que ela é boa? Por que eu estou dizendo isso? Eu percebo que, vamos lá, todas essas estratégias, o método MEVA, outras estratégias que possam potencializar resultados para o empreendedor ou para a vida de qualquer indivíduo, a gente percebe que nunca se viu tanta capacidade de conhecimento disponibilizado, pago ou gratuito. E eu me pergunto por que as pessoas não estão se beneficiando disso. Aí a questão aqui que eu quero trazer é essa alma adoecida, essa alma que não se cura. Será que as pessoas não querem olhar para dentro de si mesmo porque não têm a capacidade de lidar com seus próprios traumas? Porque não querem encarar suas feridas interiores? Porque não querem lutar contra os seus monstros interiores? Não querem resolver, ressignificar suas dores? E aí tem medo de encarar a si mesmo, vive aquela vida, sabe, viciada em dopamina barata, tentando sair da realidade, porque a realidade implica em suicídio. Você O que falou que você tem a tudo, dizer sobre isso? doutor. Não precisa dizer mais nada. É exatamente isso. Ou seja, a grama do vizinho não é melhor? Não é Sim. mais verde? Se a grama do vizinho é mais verde, por que eu vou olhar para dentro de mim? Eu vou olhar para o lado de fora, que é mais fácil Desejar, né? a dor. Projetar. Ou seja, a dor está dentro de mim, mas eu projeto no outro. Sim. O outro, eu vou olhar o outro para tirar desse foco, porque dói. Olhar para dentro dói. Olha como você falou, que você passou por um processo, eu também já passei por isso, ter quebrado, ter falido, e aí você ressignifica a vida. Eu me lembro quando eu fali, eu capotei a última coisa que eu tinha, que era um Paulo Sedan Multicomfort Line, e aí eu me lembrei, né, de Sêneca, naquela hora, aceita que dói menos. Eu não controlo as coisas, eu só controlo as coisas que eu posso resolver, o que eu não posso resolver eu aceito. Quando eu acabei de capotar, que eu levantei, na hora assim, o cara veio me socorrer, eu pensei comigo mesmo e disse, zerei o game. Agora eu tô pobre de maré descer. Zerei o game. Agora eu acabei de falir, perdi tudo, a última coisa que eu tinha era isso. Zerei o game, voltei pra estaca zero. Não tem como ficar pior, não tenho mais nada. Vamos recomeçar a vida. Então assim, da primeira vez que eu quebrei, que era uma empresa de marmoraria. Então assim, a gente vê muito disso, né? A necessidade de aceitar a realidade. Quando você aceita a realidade, você não sofre. As pessoas dizem assim, rapaz, você não tem sentimento. Não, eu tenho sentimento. Mas é uma questão de escolha. Escolha ver além. Se tem uma dor, se acontece um trauma, por exemplo, inevitavelmente aconteceu um acidente. Eu bati o carro, teve uma tragédia, eu não estava esperando, eu não estava com seguro, eu estava desprovido de recurso. Aquela tragédia vai me trazer muito prejuízo. Mas eu tenho duas escolhas aqui. Ou ficar murmurando e me lastimando, ou aceitar que a realidade não pode ser mudada. Sim. E se a realidade não pode ser mudada, eu só escolho uma coisa, seguir em frente com o que eu tenho. Sim. E ressignificar o que eu tenho, eu pego as ferramentas que eu tenho e eu vou trabalhar com o que eu tenho, para construir alguma coisa do que eu tenho. Sim. E essa dificuldade é uma coisa real na vida de muita gente. Prefere ser pegador. Tem duas questões que você traz. Primeiro que nós somos, tem até uma frase de Freud, gente, eu amo Freud, eu vivo citando Freud em tudo, né? Somos feitos de carne, mas vivemos como se fôssemos de ferro. Sim. Em um acidente desse, digamos assim, uma condição dessa, eu acho que é necessário, no caso, realmente a gente parar e pensar o que foi que aconteceu aqui e viver esse luto, porque assim, a psicanálise também, ela nos ensina que o que doeu também tem que ser sentido. Sim. Não vamos levar isso para o resto da vida, lógico. Sim. Se refazer é necessário. Sim. Mas também levar em consideração que nós somos pessoas de carne e osso. Sim. E tem uma natureza humana ali dentro de nós. A gente também tem que levar isso em consideração. Sim. Que é numa questão dessa, eu perdi tudo. Perdi tudo. Mas aí eu tenho que saber que tem possibilidades. Mesmo triste, Sim. eu já fiquei em depressão quando eu me separei. Foi a segunda quebra minha de empresa, né? Certo. Que eu tinha que abrir empresa de novo, né?
E eu abri pela necessidade dessa vez. Da primeira vez foi querendo fugir da CLT e dessa vez foi por necessidade para sustentar meus filhos. Eu tinha 2 filhos, a renda estava muito pequena, era vendedora de ótica. Eu digo, eu tenho que dar uma guinada aí na minha vida. E aí eu disse assim, eu preciso ser empresária de novo. Parece que empresária é a salvação do povo. Ser empresária é a nossa salvação, porque a gente, Sim. né, a gente vê Tem possibilidades. de alavancar. A gente tem possibilidades. Ó, primeiro que você mensura no mercado, você diz assim, pô, essa condição aqui que eu tô, a faixa etária é essa. Sim, Se eu for, aí eu busquei de gerente. sim. A loja, nessa época, não me deram como gerente. Só queria me dar como vendedora. Eu digo, é mais uma necessidade. Agora eu vou querer um cargo maior, né? Que é ser empresário, um cargo maior. Vou lidar com algo maior, com algo mais dificultoso, para ser empresária. Fui pela necessidade. Mas aquela necessidade também... E aí eu estava muito... Nessa época eu estava com uma situação muito delicada, que eu estava em depressão realmente, foi uma separação. Uhum. O que aconteceu aí? Eu tive que me refazer como um todo e também quebrei de novo. Olha só, eu não cuido da minha subjetividade. Eu não estava cuidando nessa época, não cuidava da minha subjetividade. Eu queria, no caso, algo que não estava ali ainda com possibilidades. Eu não tinha possibilidades ainda de ser empresária, mas eu queria de qualquer jeito. Então esse desejo de qualquer jeito... Sim. Sim. Entendeu? Isso aqui, no caso, é a falência de muitas pessoas. Sim. Eu entendo o que você A falência falou. no sentido de vida, né? De pessoa. Eu entendo o que você falou, mas o que eu quis aplicar é que, assim, todo esse momento de tragédia, de dor, quando você entende essa premissa de que você só sofre pelas coisas que você controla, o que você não controla, você aceita, o ressignificar esse momento se torna muito mais proativo. E sobre o aspecto de a realidade nova agora que você tem diante de você, para poder você fazer alguma coisa acontecer, é claro que tem uma série de fatores que podem estar, digamos assim, dando ou não favorecimento a isso. Exemplo, tem gente que começa a empreender e acaba fazendo a operação já ficar alavancada demais, ou seja, ele assumiu risco, mas risco demasiado. Então a chance disso dar certo existe, mas a chance de dar errado foi potencializada. É tudo muito relativo. É claro que a gente vai se valer da melhor coisa que a gente tem, de muita força de vontade, de muita disposição, para tentar fazer a coisa acontecer. Mas os experimentos vão ocorrendo e a vida é assim, até você conseguir encontrar a batida certa. Agora, o fato de trazer essa realidade que você trouxe aqui, eu acho um exercício muito poderoso, porque quando a pessoa consegue olhar para dentro de si mesmo, não é que ele tem a receita da fórmula do sucesso, mas ele consegue maximizar as possibilidades de sucesso e sanar os riscos. Ou seja, todo mundo vai ter que correr risco. Nenhuma fórmula de empreendedorismo é uma garantia certa de sucesso, porque pode acontecer uma coisa de força maior que altere todo o mercado. Exemplo, em 2019 teve a pandemia. Então observe, imagine se você estivesse em um nicho que era um oceano azul, um nicho poderosíssimo, você se valesse dessa visão global de aplicação local, fosse um cara extremamente estrategista, conhecesse suas habilidades, conhecesse suas limitações, montasse um time que estivesse complementando você naquilo que você tem deficiência, sua operação estivesse toda redonda, você estivesse com capital suficiente, não tivesse exposto demais, não tivesse alavancado, fizesse tudo certinho, e aí sua operação estava sendo validada. Na hora de escalar isso, de arrebentar, a pandemia veio e derrubou tudo. Tenho certeza que empresas passaram por isso. Aí são coisas de força maior. Então, assim, a vida é assim, é imprevisível. Agora, aí entra o conselho de Sêneca. Eu não sofro pelas coisas que eu não controlo. Mas e aí o estoicismo, para mim, tem razão. Agora, e é um pouco do que Jesus ensinou. Não andeis ansioso por coisa alguma. Sim. Mas aí é o seguinte, ó, nessa pandemia foi onde eu cresci. Sim. Eu sou a pessoa aí do contrário. A gente abriu, estávamos com 3 lojas e fomos para 7 nessa época. Então a gente, no fechamento, onde todo mundo estava quebrando, entregando as lojas, os shoppings desesperados, estava tudo fechado, e a gente fazendo negócios por trás. Porque você montou estratégia. Quando eu abri, no caso, reabri o mercado, eu abri mais 2 lojas de vez. Né? Então o que acontece nessa questão aí? E eu já estava fazendo análise, já estava fazendo psicanálise. Foi doído? Foi.
Sim. Porque eu usei de estratégia, claro, né? Liguei para os meus fornecedores todos e disse, ó, estou aqui parando de pagar, não vai pagar mais, porque vamos ver o que vai acontecer. Sim. Nesse fechamento, eu e meu contador ali, vendo as possibilidades que o governo estava dando e aceitando aquelas possibilidades também. Então, assim, estrategicamente, tudo pensado. Sim. No primeiro dia, vai fechar. Eu disse assim, mande uma carta para todos os nossos fornecedores. Não vamos fechar sem também dar justificativa. Vamos dizer que Sim. estamos parando de pagar. Sim. E só vai pagar no retorno. Sim. Então aquilo para mim foi muito sofrido, para muitas pessoas, quebraram tudo. Sim. Mas se uma pessoa que ela tem, digamos assim, resiliência, eu não gosto muito dessa palavra resiliência. Sim. Mas por quê? Porque você vai ter que se organizar do jeito que você tiver mentalmente. E não é assim. Eu acho que a psicanálise ela te dá possibilidades para que você amplie a sua mente e você não tenha apenas uma possibilidade. Você tenha várias possibilidades. E foi assim, na pandemia, que a gente cresceu. Eu acredito e acho que realmente isso é fruto dessa estratégia, dessa capacidade de ver o micro e o macro. Eu passei por coisa semelhante durante a pandemia. Eu estava em uma operação aqui em Salvador, transformando de B2B para B2C uma fábrica de fundição de ouro, que ia abrir agora lojas para vender no varejo. Eu estava auxiliando um amigo, a gente ia fazer uma operação nova para fazer fundição de anéis de formatura e fazer um trabalho diferenciado dentro de um nicho de mercado que não existia. E eu vim, a gente passou 6 meses aqui morando em Salvador novamente, estruturando essa operação. Quando eu senti só os rumores, eu abortei. Então a gente conseguiu Mas por que você prever, abortou? eu abortei, por quê? Porque a gente sentiu, o mercado era um mercado muito sensível, que a gente estava implantando, tinha muitos riscos envolvidos, e eu já tinha algo sólido na minha operação, que já acontecia Estrategicamente, em Aracaju. exatamente. Estrategicamente eu abortei o que estava acontecendo aqui, quando eu vi as possibilidades, por quê? Porque teve os sinais, até antes daquele carnaval ali de 2019, teve os sinais já em dezembro, dizendo que deveria ser abortado os carnavais, que aquilo estava acontecendo no mundo. Então, quando eu vi aquilo ali em dezembro, ali, eu já comecei a dizer, ligou o sinal de alerta. Volto para a minha operação. Eu voltei para a minha operação que estava mais consolidada, estruturei ela para se preparar para o colapso. E aí estruturei ela tudo certinho, reduzi tudo que podia reduzir, preparei, peguei todas as linhas de crédito que podia pegar, fiquei confortável para esperar o momento da escassez. E quando ele veio, a gente soube aproveitar o mercado. Resultado, a gente vendeu mais do que o normal. Tá vendo? Por quê? Porque a gente adaptou a operação agora para poder fazer outro tipo de logística, outro tipo de venda. A gente se preparou. Muita gente ficou milionário durante a pandemia e muita gente empobreceu. Sim. Por quê? O ditado é a máxima. Enquanto um chora, outros vêm de lenço. Mas eu acho que os que sofrem e os que choram é porque não pensaram igual os que vendem lenço. Sim. Né? Não fizeram, não Concordo. tiveram as mesmas estratégias, não Concordo. tiveram os mesmos saberes, Concordo. não recuaram na hora certa. Concordo. Porque às vezes também tem isso. Eu não recuo porque eu não estou vendo isso lá. Sim. Né? Não, como eu não vejo, e eu acho que você só percebe muitas das vezes quando você olha para dentro de si, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que você vai ser realmente liberto, você vai se implicar com sua própria responsabilidade. Concordo. E aí, quando você ousa demais também, é a dose certa, né? Sempre a dose certa. Quando você ousa demais também, você quebra do mesmo jeito. Né? Eu concordo com tudo que você está falando, mas assim, observe. Eu observo essas coisas de uma forma assim, com um prisma um pouco, digamos assim, acentuado. A minha cosmovisão, a minha forma de ver isso. Eu acredito que treinamento, eu acredito que mentoria, eu acredito que um acompanhamento psicológico de um psicanalista ajuda muito o indivíduo a conhecer ele mesmo e conhecer as estratégias mais adequadas para a sua vida. Concordo não, viu? Não, eu estou falando de conhecer ele mesmo nessa jornada que a gente falou aqui agora. Que o autoconhecimento faz com que a gente consiga perceber melhor as coisas do autoconhecimento, nesse ponto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer... Buscar as coisas certas para encaixar na Isso, sua vida isso. do lugar certo, né? Fazer esse encaixe certo. Mas que tudo isso aí é importante, para resumir minha fala, que tudo isso é muito importante e necessário. Sim. Mas eu ainda acredito na imprevisibilidade da vida. Que mesmo eu fazendo tudo certo, sendo um cara que busca o conhecimento, ter disciplina, ser dedicado, analisar mercado, analisar minha vida, ter uma conduta equilibrada, encontrar o ponto de equilíbrio, todavia ainda existe possibilidade de Claro. fatores externos interferir toda a Lógico. estrutura. Claro. Então nada uma receita precisa.
Certo. Só pode falar um pouco a respeito dos seus livros. Lucas, produção, por favor, projeta aí na tela os livros da Sol Rodrigues, por gentileza. O livro, no caso, Escolha Ver Além, foi eu nunca quis escrever um livro. Com 8 anos de idade, eu tinha um sonho de ser diferente, de ser estudiosa. Eu sempre gostei de estudar muito. Eu era esse perfil espiralado, né? Sempre busquei muito. Espiralada, né? E quando eu entro nas empresas, né? No ramo do empreendedorismo, o que é que acontece? Eu precisava fazer diferente, então eu sempre também busquei pensar globalmente, como eu falei, e agir localmente. Quando foi em 2024, eu tive um sonho, literalmente, né? Um sonho mesmo, literalmente. Eu sonhei que eu queria, no dia seguinte, eu me vi querendo escrever um livro. E sabe lá por quê que eu quis escrever esse livro. No dia seguinte, eu acho que 2 dias, 3 dias depois, eu já estava conversando com a editora. Foi o primeiro um editor, depois ele me passou para a Renata, que foi minha editora. E eu já negociei com ela ali, já comecei a escrever o livro logo depois desse sonho. Quando foi, depois desse livro, que eu escrevi esse livro Escolha Ver Além, que foi o primeiro livro, eu já não me sentia mais bem na ótica, fazendo esse projeto com a ótica. E aí é como se fosse um comichão, né? Eu preciso sair daqui para fazer outra coisa diferente. E aí eu pensei na Academia da Mente Estratégica, né, pelo esse viés também, que são os 2 polos que eu sempre cuidei muito bem, que é, no caso, empreendedorismo e a psicanálise. Quando eu conheci a psicanálise, eu ficava me perguntando, o que eu faço com ela? O que eu faço com ela? Além de já fazer, porque assim, a empresa também toda, ela foi estruturada também a partir do meu conhecimento com a psicanálise. A organização foi melhor, os treinamentos foram melhores, né? Os direcionamentos, as estratégias todas direcionadas, a estrutura da empresa, a empresa cresceu, enfim. Porque, no caso, quando a gente se conhece, a gente sempre sabe para onde quer ir, aonde quer chegar. Quando a ideia do ano passado, eu já tinha tentado 2 vezes, como eu falei, sair da empresa, não conseguia, e dessa vez eu me desliguei completamente. Eu disse, eu vou fazer o mapa da mente estratégica, porque tem tudo a ver, nasce junto com a academia. A Academia da Mente Estratégica, junto com o mapa da mente estratégica, traçando ali um perfil, minha vida de empreendedora, os perfis e o método MEVA, que já vem o método MEVA do Escolha Ver Além. E o método MEVA, ele nasceu pelo seguinte, todo mundo que lê o livro faz exatamente o que você falou. Né? Não para de ler, porque aí me mandavam frases, por essa frase aqui hoje eu penso assim, né? Então teve uma dinâmica de funcionamento interno nas pessoas. Aí eu teve a ideia de criar um método e os perfis comportamentais, não, os perfis psicossociais. Por que perfis psicossociais? Porque são perfis de relacionamentos, de interações com o outro e com o universo do trabalho. Esse campo de trabalho, quem é que eu sou? Por que eu não sei dizer um não? Então o seu livro traz muita reflexão também, né? Traz os 2. Escolha Ver Além e o mapa da mente estratégica. Como é só o que a pessoa quer adquirir seus livros, ela faz como? O Escolha Ver Além, ele está na Amazon, também tem comigo algumas unidades. E também aqui na Livraria de Salvador, a gente está com ele na Escariz, no Barra, e também fica no Bela Vista, fica no Boulevard Vitória Center e no Passeio, né, do Itaigara. Passeio. Sim. E a pessoa que está interessada em colocar sua empresa no divã, aquele CPF ou aqueles CPFs que estão identificando que o CNPJ deles está com problemas e quer colocar a empresa no divã, quer se submeter ao método MEVA. Como é que faz para ter contato com você? É nos procurar. Primeiro nas redes sociais, né? A Academia da Mente Estratégica, ela fica ali na Pituba, no Itaigara, na rua Professor Leopoldo, 663, e no caso
o contato, né, com a empresa no Divã, a gente vai ter palestras, a gente vai fazer a INR1, que agora de novo foi adiada, né, para 2027. Que 2027. terá todo o PCMSO, PGR da empresa. Mas foi adiada. O governo Adiou novamente? adiou. 2027 agora. Ah, coisa boa. Temos as palestras, né? Temos dois eventos mensalmente, mensalmente, que é o Empresas no Divã, e também temos o Happy Building, também, que são encontros lá na Academia da Mente Estratégica. Vai ter um dia 9 de abril agora. Dia né? 9 de abril a gente está com esse agora, né? Trazendo a neurociência para as vendas, associando a neurociência nas vendas. A inscrição pelo Simpla, né? Pelo Simpla. São vagas limitadas, são poucas vagas. Enfim. Tem algum número de telefone que as pessoas possam acessar? Não, eu acho que melhor as redes sociais, redes sociais, porque né? tem um número de telefone, mas quem disse que eu vou saber evento aqui tá no agora? Simpla? Qual é o Instagram das redes sociais? Qual é o Instagram? Academia da Mente O Estratégica. evento tá no Instagram, Simpla? Academia da Mente Estratégica. Academia tá no Simpla. tá no Simpla. Ô, produção, abre o site do Simpla aí, procura esse evento aí, coloca aqui na tela só pra gente dar uma olhada. Isso. Pra ela falar um pouquinho desse evento, por favor. Isso. Enquanto isso, Sol, você tem um exemplo Certo. prático, Deu o link. um exemplo prático de um trauma pessoal que um empresário, um dono de empresa possa ter e que isso acabe desaguando em um prejuízo financeiro para a empresa, uma equipe desmotivada. Vários. A pessoa que é controladora demais, controla tudo. A gente começou a falar aqui no início, né? Aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo tá em torno dela. E eu era assim, viu, gente? Controladora, né? Ela é muito controladora. Centralizadora. Centralizadora porque, infelizmente, o mercado não tem muitas pessoas preparadas. Uhum. Como você Só prepara... às vezes, né? Aí você quer fazer tudo da melhor forma possível, como no caso de atendimentos, em balcão, tem que ser exímio. Tem que ser perfeito, porque no caso são várias óticas disputando pelo mesmo cliente. Então você tem que atender. Para mim sempre foi a premissa da Ótica Salvador era atendimento. Essa pessoa que geralmente é controladora, por quê que eu sou controladora? Porque eu não tenho, eu não sei dizer não. Por que que eu deixo o outro dirigir a minha vida? Porque tem várias pessoas deixando os outros dirigir a sua vida. Por que que eu não chego num estabelecimento, eu chego e dito que aqui eu não posso mais, eu não me coloco em limite. Então, vários perfis, vários sofrimentos psíquicos. Enquanto você não tornar consciente, o inconsciente irá dominar a sua vida e você vai achar que é o destino. É verdade. Isso não é Ou vai meu. espiritualizar. Isso não é meu, isso é de como é que diz? Carl Jung. Ele é um psicanalista, foi um psicanalista ali vizinho, contemporâneo a Freud, inclusive amigo de Freud, me separaram, né, por algumas questões de teorias. Não foi relacional com pessoa, mas foi de teoria. Um não concordou com a teoria do outro. Enfim, então assim, eu acho que tornar consciente aquilo que está no inconsciente, porque Freud ele traz 3 dimensões. E aqui falando de 2 delas, que é a consciência, onde nós executamos nossas lembranças e nossas tarefas diárias. E existe outra instância, que é o inconsciente, onde eu não sei o que tem lá dentro. Eu acho que a coisa mais certa do ser humano é fazer terapia através da análise e conectar esse campo do inconsciente que foi moldado geralmente na infância, que é por isso que tem esses deslocamentos, esses desencontros, no caso, de sabotamento, digamos assim. Sim. Eu me saboto por quê? Sim. Por que eu sou procrastinadora? Por que eu deixo tudo para amanhã? Uhum. Por que eu não faço um exercício físico, né, que também está me dando condição ali de ter uma mente mais, né, uma possibilidade de uma mente mais elaborada? Isso que você falou aí, só, eu faço um exercício comigo mesmo, né, refletindo sobre isso. A memória inconsciente é a memória predominante, ou seja, a maior parte da memória Sim. é inconsciente. Estima-se que de 5 a 3% da memória que é consciente. E aí Perfeito. toda memória vai produzir um arquétipo mental. E eu sempre falo sobre isso, o arquétipo. E Jung aí?
É o poder do arquétipo. O arquétipo é uma imagem psíquica arquivada no inconsciente coletivo. Olha o perigo dessa bagaça. Aí eu estou vivenciando uma experiência nova, digamos aqui. Eu entrei agora aqui nessa sala. E um cheiro nessa sala despertou um arquétipo. As pessoas são muito... Eu tenho medo dessa máxima espiritualização. E a espiritualidade é boa, é saudável. Mas geralmente, quanto mais espirituoso ele for, e não ser uma espiritualidade racional ou equilibrada, ele às vezes tendencia a ficar um pouco mais esotérico. Aí exemplo, o que seria um arquétipo mental, que é uma imagem psíquica arquivada no inconsciente coletivo, acaba desencadeando uma tomada de decisão precipitada que vai atrapalhar toda a sua vida. Um exemplo, ele teve um trauma lá na infância, inconsciente, ficou suplantado aquilo ali na memória, né? Aquilo ali ficou arquivado de forma inconsciente, ou seja, tudo que a gente experimenta através do sentido, tato, olfato, paladar, visão e audição é arquivado nesse grande disco rígido, né? Que é a memória. Você não gerencia tudo, aí quando adulto ele teve a mesma experiência com o mesmo cheiro, então o sentido olfativo acabou despertando o arquétipo, a angústia do trauma veio, a sensação do trauma veio, mas ele não tem inteligência emocional para gerenciar isso. Aí ele é espiritualizado ou qualquer esotérico, ele vai tentar achar que aqui tem uma energia errada, que ele não se bateu com ele, ou alguém que ele tem um pouco tipo de aversão, entrou aqui por essa razão, ele está se sentindo mal. Então eles começam a fazer uma série de associação desproporcional. E você imagina se isso fosse num ambiente corporativo, pessoas estão vivenciando dentro do processo de empresa, passando diariamente 8 a 10 horas juntos, sendo influenciado pelo poder dos arquétipos todo dia e não tem inteligência emocional para saber suplantar uma memória, porque quando eu sinto uma coisa que está fora do contexto lógico, eu digo, não, isso aqui é um arquétipo. Eu entrei aqui, eu senti aquela angústia, aquela sensação ruim, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo, eu estou apreensivo. Eu digo, não, peraí, minha vida está boa, eu começo a fazer uma análise de mim mesmo. Eu digo, cara, eu estou tranquilo, minha vida está aqui, está tudo no mundo, está tudo sob controle, Isso é um arquétipo. Tem alguma coisa aqui que está despertando a memória inconsciente em mim, que está me trazendo a sensação, epa, calma, você está de boa, está tudo certo, está tudo tranquilo, segue a bola, segue o jogo. A próxima vez que eu tiver experiência com aquilo que despertou o arquétipo, porque eu não identifiquei o que é quase que impossível, eu vou ter uma sensação da edição e não a sensação do trauma. Sim. Então, assim, o arquétipo, eu acredito que tem sido uma coisa que tem influenciado muito na vida das pessoas e algumas pessoas nem sabem que existe arquétipo mental. O que é que você acha sobre isso? Essa é a minha opinião. Eu não sou psicanalista, nem psicólogo. É um exercício que eu faço pra mim. Eu entendo. Eu faço pra mim esse exercício. A ideia dos arquétipos, no caso, ela não entra na psicanálise freudiana, você sabe, né? Sim. Porque ela entra na junguiana. Sim. Né? Carl Jung, no caso, foi um dos motivos, inclusive, que Freud separou de Jung. Quando eles separam isso. Ele vem para o inconsciente. O que acontece? O que é uma constituição? Vamos lá. O que é um sujeito constituído? Né? Vamos trazer para a ciência. Esse sujeito constituído, ele tem alguns autores, tem muitos autores, né? Mas tem alguns autores que dizem tem trauma de nascimento, digamos, certo. E tem traumas ainda uterino, dentro do útero da mãe. Sim. Então, o que acontece? Esse sujeito, ele tem, eu vou trazer aí no caso, eu vou esquecer Freud, vou trazer todo mundo, e vou trazer o Winnicott. O Winnicott, ele diz que para um sujeito se formar, sua personalidade se forma ali na casa até os 8 anos de idade, né? 7, 8 anos, ok? Só que ele precisa de um ambiente saudável e uma mãe que ele chamou de mãe suficientemente boa. Uma mãe capaz de fazer vínculo, de proporcionar a essa criança um ambiente saudável, lhe proporcionando vínculos para que ela também conseguisse fazer vínculo na vida adulta. Então, tudo que me falta nessa vida de constituição como criança vai me faltar. Eu vou levar isso para a vida de adulto. Nessa vida, e quando é que eu vou perceber essas faltas todas que me faltaram nesse inconsciente, nessa formação de inconsciente? É exatamente na vida de adulto que eu vou me deparar com as minhas necessidades. As necessidades, por exemplo, de me relacionar com pessoas. A necessidade de ser empresária, de ter um podcast. Qual é essa necessidade minha? Então, assim, geralmente essas faltas elas vão estar respaldadas
e como é que diz? Refletindo nessas nossas colocações de momento de ser gente humana, mais adulta, na adultez. Como você pensa sobre essa questão assim, do arquétipo afetando o seu humor e sua inteligência emocional? Então, os arquétipos... Você crê que existe realmente... É uma teoria, os arquétipos vêm da teoria de Platão, e a teoria das ideias. Ele dizia que antes do ser humano nascer, já tinha uma ideia estabelecida nas ideias, e aquela pessoa iria passar para ali. Jung traz isso, e aí ele bota inconsciente coletivo. Sim. Mas só que ele também passa pelo self, que era um inconsciente, que ele ia tornar um consciente... É muita teoria, né? Então, eu sempre trago a teoria, que é na ciência, né? Eu não posso inventar psicanálise. Não, mas eu estou falando assim, ó, eu falei de uma metodologia que a forma que eu adaptei para mim. Aí eu estou te perguntando, o que é que você acha dessa minha adaptabilidade? Eu adaptei que, de alguma forma, observe, partindo desse princípio, a minha memória inconsciente pode trazer imagens psíquicas que batem nesse inconsciente coletivo, que pode influenciar meu humor, e o meu humor vai influenciar minha atitude. Eu posso agir com raiva, baseado nesse arquétipo? Procede essa perspectiva através desse prisma? Na prisma de Freud, não. Não, de Jung. Na de Jung, sim. Ele diz que você já nasce com essa ideia, por exemplo, o arquétipo... Essa é a minha pergunta. Na arquétipo... porque Jung, ele tinha um pouco de espiritismo. Aí ele vinha para esse inconsciente coletivo. Sim. Quando ele traz o coletivo, ele traz para essa ideia de já... Espiritualizar. Entendeu? Isso. Então, mas existe, na teoria dele, existem os arquétipos, e para muitos junguianos aí, aceita os arquétipos, inclusive hoje estão colocando as roupas, né? Ou seja, cores de roupa, autoridade, né? O arquétipo hoje eles estão trazendo de autoridade, de rei, né? Enfim, de rei não, eles chamam de outro nome aí. Mas o que acontece? Acontece que eles existem nessa perspectiva de Jung, sim. Nessa perspectiva de Jung, sim. Ou seja, vai ter esses arquétipos tipo que guiando a sua vida. Mas também enquanto você não tornar consciente, porque essa frase é dele, você é como se você fosse dirigido por tudo isso que está interno. Está nessa constituição de pessoa, de ser humano. Eu coloquei assim, o prisma que eu estou colocando é o fato de que não é bem a máxima que ele desenvolveu dentro dessa teoria. É uma adaptabilidade da minha percepção. Sim, de que entendi. a minha memória inconsciente, aí a minha pergunta, vou reformular ela. Fala. A minha memória inconsciente tem a capacidade de afetar o Sim, meu humor inconscientemente? Sim. Pronto. sim. Tem? Tem. Na perspectiva, porque a gente tem Isso talvez tem muitas eu vou incluir teorias. como arquétipo dentro dessa teoria, porque a forma mais viável de eu conseguir concluir. Mas a pergunta mais pertinente seria, a minha memória inconsciente, que é a maior parte da memória, consegue influenciar o meu humor, as minhas emoções inconscientemente? Sim. Então não cabe a mim Sim. gerenciar isso, fazer uma análise de consciência Perfeito. e dizer, eu estou bem, por que eu estou sentindo isso? Mas tem uma coisa. Ele disse essa frase, que é dele, e Freud disse que o inconsciente é inerte. Ele só é movido, inerte entre aspas. Ele te move, mas para você, conscientemente como pessoa, você não percebe que ele está te movendo. Ele é inerte nesse sentido. Assim, eu vou trocar a palavra. Entendi. Não é inerte. Porque inerte, no caso, ele vai ficar parado. Vamos dizer assim, ele está te impulsionando, só que você desconhece isso que está dentro de você. Só quando é que eu vou conhecer essa Solange? Na terapia, sendo guiado pelo analista, pontuando e te levando para o caminho do trauma. Por exemplo, eu estou com minha mentoria. A mentoria, eu fiz uma adaptação da psicanálise para o campo de empreendedorismo. Você traz um sintoma principal. Qual é o seu maior sintoma? Insegurança? A gente vai trabalhar em segurança. Com esse sintoma de insegurança, que é um sintoma, eu vou te levar a um caminho, né, te levar ao trauma ou acontecimento que fez você gerar essa insegurança. Você é inseguro por conta de quê? Vou te colocar nesse espelho. E aí você vai perceber, né, porque a psicanálise, a partir do entendimento que você tem, você toma uma decisão. Entendi, mas... Então, geralmente, sempre está dentro da gente, sempre. Porém, assim, na perspectiva aqui freudiana que eu estou trazendo, né? Sim. Na perspectiva freudiana, eu estou com isso me impulsionando, tá doendo às vezes.
A depressão acontece. Tem síndrome do pânico. Essa semana mesmo eu atendi uma menina com síndrome do pânico. Aí eu estava bem, mas de repente aconteceu isso. Eu estava indo para o banheiro tomar banho. E quando chego lá, eu me vejo em uma situação que eu nunca tinha me visto antes. E o que aconteceu aí? Esse trauma, porque aí com certeza foi um trauma, ou um desejo invertido, porque a psicanálise fala de desejo invertido. Esse desejo que eu não estou conectando com minha realidade, com esse propósito de vida, ele está doendo dentro de mim. Só que uma hora, como ele é imóvel, né, ele está lá mandando mensagem para você resolver ele o tempo todo, e você não está resolvendo, o que ela vai acontecer? Ela vai te angustiar tanto que você vai ter um sintoma de síndrome do pânico, ou seja, um surto psicótico praticamente. Do nada. E é um transtorno Do psicossomático. nada. É um transtorno psicossomático aí, no caso. Psicossomático, ou seja, o que é um psicossomático, né? A psiquismo não elaborou, é de Firenze, né? Não elabora, joga no corpo. Tudo que você não elabora em pensamento, porque o que é elaboração de pensamento? Eu trago para esse consciente. Ou seja, se eu estou consciente que existe isso dentro de mim, eu torno claro isso aqui. Só o varejo é uma área de bastante pressão, certo? Muito. E como é que você equilibra essa parte da pressão com o faturamento e seu emocional? É boa pergunta. Mas o que acontece? Acontece que quando a gente se conhece de fato, a gente faz essas conexões todas. Porque quando o empresário ele está estabelecido com pessoas, ele vai buscar a pessoa certa para trabalhar naquela área certa. Quem é a pessoa, no caso, que recebe pressão? Que aguenta, não é que recebe, que aguenta receber pressão. Ela tem que ter um perfil. Sim. Porque a gente não pode colocar uma pessoa que não consegue receber pressão em uma área que ela não pode, que ela está sendo cobrada o tempo todo diretamente, entendeu? Então, quando você se conhece, quando você também conhece as pessoas e onde você também quer chegar, né? Como é que eu vou, qual é o modelo que eu estou regindo aqui dentro dessa empresa? Como é que essa empresa, eu quero que ela seja apresentada para o público? Então, assim, tem muitas questões ali de ajustes para que você tenha uma resposta dessa com coerência, entendeu? Com coerência, assim, no sentido de você organizar tudo e ter as pessoas certas fazendo a coisa certa e você tá ali também regendo, né? Fazendo... É você identificar os perfis adequados para cada. Sim, sempre nessa ordem. Se eu me conhecer, porque enquanto eu não me conheço, eu vou trazer qualquer pessoa para botar em qualquer lugar. Ou vou precisar de outras empresas para fazer isso, porque nós sabemos que tem empresas hoje que fazem essas seleções, né? Pessoas de perfil certo para a área certa. Sim. Mas eu, como empreendedor também, pelo menos eu acho que eu sou obrigada a saber, porque quando eu sei, eu também sei, quem vai acompanhar dentro da empresa sou eu, esse profissional, então eu também sei. E vou acompanhar ele e também vou instalar ele na área certa dele trabalhar. A gente pediu para espelhar Academia de Mente Estratégica. Esse é seu projeto, Esse é meu projeto. Fala um pouquinho sobre esse projeto, só, e aproveitar que está aí o Instagram aberto. Então, esse projeto é isso, né? A Academia, ela nasce para ajudar os empresários, de forma geral, porque eu já tive do lado de cá e queria ser ajudada hoje, né, pela Academia da Mente Estratégica. Como assim? Tornar consciente o inconsciente. O que dói em você? O que dói na sua empresa? Traga essa empresa para o divã, de certa forma, né? Essa empresa no sentido de todo, principalmente ele. E os líderes, principalmente, porque a gente também está tratando aqui de também trazer realmente as dores. Não só as dores de a organização, como todo dentro da empresa, como também as dores deles pessoais. Então, é trazer esse universo para dentro da Academia da Mente Estratégica. A Academia vai trazer possibilidades para esses empresários, para estar gerindo suas empresas da melhor forma possível. Eu já vi casos de que dentro do projeto, da empresa, o maior problema e o problemático é o dono. A empresa era boa. Ele é polêmico, esse menino. Mas o dono é problemático. É sério. Claro que existe. Depois que a gente fez um trabalho de consultoria, o diagnóstico foi, cara, fica em casa. É o CPF adoentado, né? Adoecido, né? A sua empresa vai vencer você. A CNPJ. Exatamente. Na realidade, você está adoecendo a empresa. Isso, você já viu isso? Que teve que afastar o dono. Você fora da sua operação prospera.
Muitas fica vezes, saudável. muitas vezes. É necessário, mas assim, eu faço com que essa pessoa não se afaste, porque às vezes ali é o único meio de vida daquela pessoa. Sim. E assim, como é que eu vou entregar um sonho, um Não, mas desejo não meu na entrega, mão? ela não se afasta. Eu tô falando, o diagnóstico é cruel. Sim, É que ele é a pessoa que mais atrapalha o processo. Muitos, sim. E é por isso que a Academia da Mente Estratégica ela traz isso, porque essa pessoa que está atrapalhando geralmente é você mesmo. O crescimento, a análise comportamental das próprias pessoas que estão trabalhando para eles, os representantes, né, quem está representando na forma de quem é, porque a empresa ela não existe por si só. Né? A gente sabe que existe muitas formas da empresa ser suprida. Sim. Né, de todas as formas, né? Ou de serviço que ela entrega, geralmente, mas mesmo assim, no caso da AME, nós temos parcerias e eu não vou entregar sozinha, vai ser os parceiros, ó. Eu estou contactando com pessoas habilidosas, com capacidade para levar para eles. Então, sempre a gente está, a empresa sempre ela está nesse eixo de pessoas, né? Das interações com outras pessoas, seja fornecedor, seja comprador, seja vendedor, seja o que for. Sempre são pessoas que regem, de certa forma, aqui a empresa. Só foi muito bom estar com você. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes aprenderam muito e aqueles que estão nos assistindo também aprenderam muito. Eu acredito que realmente esse é o caminho, criar cultura, conhecer a si mesmo, conhecer o processo, conhecer os colaboradores, criar cultura. E uma lição que eu percebo na prática é o atendimento humanizado, para todo mundo. Eu estava brincando essa semana com um colaborador e a gente estava falando sobre isso. Ele falou assim, por que você muda a voz quando você vai atender o cliente por telefone? Eu falei, porque eu estou aqui operando com você em uma frequência. Perfeito. E a frequência com ele é acolhedora. Perfeito. Então, quando eu estou aqui falando com você em uma frequência, quando eu vou falar com o cliente, eu tenho que fazer um acolhimento nele. Perfeito. Ou seja, o meu perfil, o arquétipo que eu decidi para a minha empresa é que ela é acolhedora, ela Sim. é cuidadora. Sim. Então eu tenho que incorporar o arquétipo para atender o cliente. Sim. Quando você tem esse acolhimento de pessoas humanizado, eu disse assim, atendimento humanizado, muda tudo, cara. Muda. Porque nós somos humanos. A gente precisa de quê? De máquina? Ou a gente não vai conversar aqui, mas a IA atendendo pacientes, como é que diz, com atendimento psicológico. Vai funcionar? Não vai, porque nós humanos precisamos de outras pessoas. A gente só cresce, tem uma frase de Isaac Newton que eu amo, que é, eu me cheguei onde cheguei porque me apoiei em ombros de gigantes. Eu não chego sozinho em lugar nenhum. Verdade. Eu chego com gente, eu chego com pessoas. Verdade. E se você for sozinho, você não vai para lugar nenhum. Verdade. Qual mensagem você pode deixar para o CPF, né? Uma mensagem para o CPF, para os ouvintes, e também uma mensagem para o CNPJ, né? Duas mensagens. O empresário, eu diria sempre que pensar globalmente e agir localmente, eu acho que faz com que ele tenha muitas possibilidades. Né? Encontre possibilidades aí de todas as formas, na realidade, para estar organizando a sua empresa como um todo. E a pessoa individual, né, que é a clínica, eu acho que é buscar possibilidades também. Porque quando você está na terapia, você encontra possibilidades, é incrível. Tem até uma frase de Desi Gonçalves, que ela está com o Jô Soares, e aí diz assim, eu já fiz terapia há muito tempo. E fazer terapia deixa a gente mais inteligente. E é isso. Deixa a pessoa mais inteligente. É como se fosse um mundo seu, desconhecido por você, e que você vai conectar esse mundo. Não é inteligente? Muito fácil. Muito bom. Prazer muito grande, viu, Sol? Obrigada, Sérgio. Obrigada, meninos. É um prazer também estar aqui com vocês. Foi muito bom. Eu sempre gosto dessas interações assim. Tem horas que eu fico aqui, né, viajando aqui, porque ele tem outra. Ele ali fala de arquétipo, já não, né? Enfim, mas eu acho que. As aplicações práticas, né? É fácil. Eu acho que enquanto a gente olhar para dentro. Sim. E, no caso, fazer essa experiência fora, implementar fora, sim, nossas experiências vão ser mais valiosas. E não só para a gente não, viu? Para o outro também. Eu acredito que
a gente vai ter certamente a possibilidade de ter outras conversas iguais a essa aqui em outros podcasts. Eu mesmo fiquei com um monte de perguntas que não deu tempo de fazer. Então, eu já, em nome da equipe, já lhe convido previamente para outros encontros. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. Obrigada. Um encontro que ficou aqui pendente, né? Aquelas minhas dúvidas de gestão. Acho que a gente poderia bater um papo. Vamos bater papo depois. Atrelado a essa... eu falei assim com o funcionário achou que eu falei diferente. Eu falei de uma forma, ele foi lá fazer queixa de mim no RH. O setor de suprimentos, eu pedi uma demanda, não me atendeu. Aí eu cobrei, ele se sentiu ofendido. Foi comunicar para o gestor. Então, esses conflitozinhos, eu falando aqui, parece que é algo um pouco absurdo, não, mas é uma coisa normal. É normal, é verídico dentro das empresas. Ele tem uns traumas aí. Tem. Na realidade, ele talvez seja uma pessoa que queira tudo certo. A gente não vai ter tudo certo o tempo todo, não, viu? Mas você está certíssimo, ou seja, treinar esses setores todos para aprender a se comunicar, porque tem uma coisa também que fala silenciosamente, além da cultura, que é a comunicação. Às vezes a empresa, quando ela é muito organizada, quando ela tem uma cultura bem estabelecida, não precisa nem de comunicação, às vezes. Faça isso, faça aquilo. Não, ela já vai entender que tem que ser feito daquela forma, porque ela está inserida nesse processo como um todo. E isso, no caso, me parece que essas empresas suas aí estão faltando. Muito bom. Tá bom. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Fora do Diagrama. Nos siga nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, Fora do Diagrama, e curta os episódios. Estamos juntos. Até o próximo. Até o próximo, pessoal.